Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Carreira, Inovação e Empreendedorismo. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Isabelle Araújo, direto lá do Vale do Silício. Ela que atua na área de investimentos, é isso mesmo. Para você que procura mais informação a respeito do que está acontecendo nessa área, quais áreas são tendências, será que metaverso e NFT tem alguma coisa surgindo por lá que ela já viu? Ou seja, ela vai compartilhar vivências e experiências dela lá no Vale do Silício, sem filtros, para que você possa utilizar aqui no Brasil. Isabelle, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade novamente em poder me receber. Da outra vez foi presencialmente lá no Vale. E eu queria saber um pouquinho a respeito da Isabelle, o que levou a Isabelle lá para o Vale do Silício, o que você faz hoje e o que a sua empresa tem proporcionado no ecossistema de startups. Obrigada, André, primeiro pelo espaço, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e, enfim, responder essas perguntas e esclarecer algumas questões importantes em relação ao ambiente de investimento aqui no Vale, para você e para a sua audiência. Enfim, espero que eu consiga aí atingir os objetivos e responder a todas as questões. Bom, vamos lá. Primeiro, como eu cheguei aqui no Vale, né, que você me perguntou. Eu trabalhei 10 anos no Brasil fazendo wealth management, então fazendo advising de clientes nos seus portfólios de investimento. E, enfim, na época eu oferecia de produtos estruturados a produtos de crédito, produtos, fundos exclusivos que tinham estratégias de alocação diversificadas, fundos de curto prazo, hedge funds, etc. Mas a asset que eu trabalhava era uma asset tradicional e não focava em fundos alternativos, né? E mais recentemente eu estava trabalhando com clientes private, clientes que têm, né, grandes fortunas, e eu via que mais e mais eles estavam migrando para investimentos que eram do mercado privado, né? Investimentos que não estavam disponíveis na Bolsa de Valores. E eu comecei a perceber esse movimento e comecei a pensar, bom, não entendo nada disso, estou totalmente fora desse mercado, não tive treinamento nessa classe de ativos, e me começou também a parecer muito interessante, porque quando você olha, né, quais são as empresas que deram certo nos últimos anos, aquelas que os chamados, né, unicórnios, foram Google, Amazon, Uber, todas essas empresas nasceram, né, enfim, foram financiadas, né, por capital privado no começo, que a gente chama, né, posso explicar depois com mais detalhe, o venture capital. E aí eu pensei, bom, por um lado eu não conheço, por outro lado é super interessante. E por ainda um outro lado, meus clientes estão super interessados e estão querendo investir, e eu não sei. E aí era um sonho que eu tinha durante muito tempo de fazer mestrado no exterior. A princípio eu tinha pensado em fazer um MBA, há uns 5, 6 anos atrás, mas eu tinha acabado de concluir o CFA Exam, que é um exame de finanças, que você passa 3 anos estudando, é uma prova por ano, é bastante demandante, porque você faz isso durante, né, a sua rotina de trabalho, então demanda muito, exige muito estudo e dedicação, e eu estava cansada, eu estava indo bem no banco onde estava trabalhando, e eu decidi deixar esse sonho de lado. E aí, enfim, pensei que tinha passado do meu prazo, da minha época, porque quem faz MBA ali é um pouco mais novo. E enfim, por circunstâncias da vida, decisões pessoais de família, acabou surgindo a oportunidade novamente de né, vir pensar novamente no mestrado aqui fora. E, a princípio, eu não sabia que existia esse mestrado que eu fiz, né, em Stanford, mas através de um colega de trabalho eu descobri, tinha uma pessoa conhecida que tinha feito, é um programa de 1 ano aqui em Stanford, na Stanford Graduate School of Business, e eu achei que seria ótimo, porque eu não sairia do mercado tanto tempo, eu ficaria 1 ano aqui, e teria uma experiência muito parecida com o que é o MBA. O MBA é uma experiência de 2 anos, né? São 6 trimestres. O MSX, que é o programa que eu fiz, tem uma experiência de 4. Mas não tem, né, o estágio ali no meio, seria mais rápido, enfim, e mais intenso. Mas achei que valesse a pena e vim no início do ano passado, concluí os meus estudos em dezembro, e aí eu me juntei à MVP Ventures, e depois eu posso também falar um pouquinho por que a MVP Ventures e o que fez sentido para mim.
Então, já vamos puxar essa linha já. O que te levou a MVP Ventures e como que foi porque é um contraste também, né, Isabela? Porque aqui no Brasil, a gente ainda tem uma visão ainda muito superficial do que é um VC, do que é realmente Uhum, investimento em startups. Então, como que foi você realmente sim. entrar de entrar a campo, né, direto aí no Vale do Silício, em relação a esse Claro. tema? Olha, eu vou dizer que foi até uma surpresa para mim eu ter feito esse movimento, assim, né, essa transição de uma maneira rápida. Uma surpresa porque geralmente quando você vem para cá e você está fazendo, né, você tem vontade de fazer uma transição de carreira, geralmente eles falam que dá para fazer uma de três ou duas de três, que é mudar de geografia, mudar de posição ou mudar de setor. No meu caso, era finanças, mas era um setor diferente, né? Eu estava Sim, trabalhando com gestão de portfólio de clientes e comecei a trabalhar com um produto especializado, né? Com um produto específico que é Venture Capital. Mas a minha ideia, a princípio, era trabalhar num advisory firm aqui, ou no family office, fazendo o que eu fazia no Brasil, sim, porque, bom, já domino, já sei, já conheço, e aos poucos eu vou conhecendo melhor sobre os fundos aqui, tanto de venture capital quanto de private equity, que também me atraía bastante. sim, E aí eu fiz, no começo, eu cheguei em janeiro, aqui do ano passado, em janeiro e fevereiro eu comecei a buscar nomes, fiz uma lista de todos esses advisory firms, essas family offices que eu poderia ter contato, e fui bater na porta deles, eu fui conversar, eu fui fazer networking, que é o que eles mais falam para a gente fazer em Stanford, né? Vai fazer exatamente. networking. E eu dei algumas sortes, eu acho que na verdade a sorte aparece, né, para quem está buscando, mas de pessoas que conheciam e sabiam e conseguiam me dizer quais eram essas empresas, né? Quais eram esses gestores de fortunas. E aí eu fiz uma lista de 40 nomes. O natural era buscar pessoas que já tinham estudado em Stanford, porque tinham uma familiaridade, enfim, Sim, e teriam uma chance maior de dizer sim para uma conversa. E eu passei um ano fazendo isso. Eu passei um ano falando com essas empresas, contactando essas pessoas e montei uma rede de networking grande, né? Dentro aqui do Vale, conhecia todo mundo, até que enfim eu fui falar com uma das últimas. E aí a pessoa com a qual eu falei falou: olha, você já falou com fulano? Eu falei: já falou, já falou, já. A pessoa viu que eu já conhecia muita gente. sim, Ela falou: olha, não temos vaga aqui. E, em geral, depois eu descobri, eles não contratam muito estrangeiros para fazer esse relacionamento com clientes, porque são clientes americanos e eles querem alguém que já tenha uma carteira de cliente aqui. sim, A transição, né, não seria tão fácil. Mas essa pessoa gostou de mim e falou: olha, eu trabalho com fundos de venture capital, eu vou te conectar com alguns fundos que eu acho que eles potencialmente gostariam do seu perfil, porque você já tem um sim. network com essas casas. E me conectou com alguns e deu certo aí de trabalhar na MVP. Enfim, eu estava entre duas escolhas, acabei escolhendo a MVP porque ele se posiciona. Acho que assim, a posição estratégica deles faz muito sentido para mim, que Sim, a gente quer co-investir com os maiores fundos, né? Aqui em VC, sim, e até entrando um pouco no mundo de VC, explicando um pouco o que é o mundo de VC. As melhores ideias, os melhores startups, elas geralmente são financiadas pelos melhores fundos. sim, Pode haver uma exceção? Óbvio, pode haver uma exceção. Mas, em geral, isso acontece porque o founder, né, o CEO, ele vai escolher trabalhar, enfim, com um VC que tenha o branding, que tenha o networking, que tenha o poder e a força, né, sim, que outros VCs menores não vão ter para conectar ele com as melhores possibilidades, né? Você imagina que, por exemplo, o Nubank foi financiado pela Sequoia. A Sequoia é um dos maiores fundos aqui do Vale. Se não fosse a exato. Sequoia, talvez eles não tivessem algumas entradas alguns aspectos que eles tiveram no começo. Pode ser que a ideia tivesse dado certo, teria, mas provavelmente a ajuda da Sequoia foi muito, muito mais fácil. E a MVP entende isso e eu achei isso muito interessante porque eles querem co-investir com esses maiores VCs. Sim, Então,
achei que faria sentido. Eu achei assim, bom, a gente não está tentando remar contra a maré, a gente está se Exato. adequando ao cenário que a gente tem, né? Exato. Bom, o que a gente pode resumir, inclusive, é obviamente que dentro do que você foi conquistando, tanto de estudo e tudo mais, é que, mais uma vez, o networking, ele tem eu acho que ele tem mais valor do que dinheiro no Vale, né? Porque o pessoal fala, tem muito dinheiro no Vale, tem muitos VCs, tem muitos investidores, etc e tal. Mas o networking, na minha opinião, ele continua sendo, eu acho que a moeda mais valiosa, porque realmente faz a diferença. E até para eu tenho aqui muitas perguntas para você, mas só para pegar um ganchinho, você pode dar uma dica de como você fez esse networking, porque brasileiro, às vezes, não tem a compreensão do que é o networking no Vale, acha que é trocar cartão de visita e no outro dia mandar um e-mail oferecendo um serviço. E no teu caso, você conseguiu fazer, eu acho que algo muito assertivo, você poderia compartilhar com a gente alguma dica? Foi pelo LinkedIn, não foi? Só para que a gente que está assistindo aqui do outro lado compreenda como ser mais assertivo. Claro, claro, adoro falar sobre esse tema. As pessoas me perguntam muito, né? Porque, enfim, eu faço isso há muito tempo, porque minha vida era trabalhar com clientes, né? Enfim, então eu já tinha uma prática de chegar e falar com as pessoas. Então, acho que a primeira coisa é não tenha vergonha. Muitas vezes eu ficava, essa pessoa nunca vai me responder, não adianta eu mandar um e-mail para essa pessoa, porque eu não vou ter uma resposta. E às vezes as pessoas respondem. E eu percebo que a maior taxa, e o networking ele tem que ser estratégico, né? Você tem que falar com a pessoa porque você acha que a pessoa tem alguma coisa para te acrescentar, ou você admira alguma coisa na pessoa. Perfeito. Se você chegar para alguém que não tem nenhuma dessas duas questões, bom, por que você está falando com aquela pessoa então, né? Você quer falar por falar? Eu acho que não faz sentido. Então, primeiro você tem que ser estratégico. E segundo, tem uma segunda questão, não dá para ser transacional, que a gente chama aqui. O que é ser transacional? É você simplesmente chegar para a pessoa, conversar com ela, porque você quer alguma coisa dela. E é claro, as pessoas percebem isso muito claramente. Então, não é que você vai chegar para jogar a conversa fora, não é isso. Mas, assim, você tem que encontrar algum ponto de conexão que seja genuíno, que seja verdadeiro, que seja alguma coisa que você tenha assim, um começo de conversa com aquela pessoa, né? Muita gente, às vezes, me procura no LinkedIn, você pode conversar, eu queria tanto uma mentoria. Tá, mas por que eu? Por que não outra pessoa? Enfim, tem que ter algum. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam: eu vi que você fez isso, eu também fiz, e eu tô nessa posição agora, e eu tô passando por essa questão, não sei se você já passou por isso na sua vida. E aí eu me relaciono com a pessoa e eu tenho vontade de conversar, eu tenho vontade de ajudar. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu montei aquela lista de firmas para entrar em contato foi achar pessoas que tinham alguma familiaridade comigo. Ou elas tinham feito Stanford, ou elas eram mulheres que, né, de repente, tinham feito o mesmo caminho que eu, ou elas eram, enfim, brasileiras também. O network brasileiro funciona bastante, porque geralmente brasileiros gostam de se ajudar e se ajudam. Então, acho que essas duas coisas, acho um ponto de conexão com a pessoa, não vá, e você perguntou, né, onde eu fazia geralmente no LinkedIn, que você consegue ver o perfil da pessoa e consegue ter bastante informação, né, para puxar dali alguma coisa que se conecte, e dois, não seja transacional, assim, é muito ruim. Quando alguém chega para você e você sabe que a pessoa só quer falar, só quer alguma coisa de você, você fala, putz, Exatamente. E mais do que isso. Exato. E mais do que isso, é o tempo da outra pessoa, né, Isabela? Então, você está parando para poder responder. Então, acho que essa questão dos pontos de conexões de forma estratégica é muito válido. Criar um storytelling que você consiga, muitas vezes, criar essa conexão mais facilmente, como você falou, seja por Stanford e tudo mais. E também entrar no LinkedIn da pessoa, ter o cuidado, a atenção de ler algumas informações a respeito para que você compreenda se realmente gera valor ou não. Acho que, basicamente, são esses pontos principais. Correto? Exatamente. Perfeito, Isabela, mas eu sei que seu tempo é caro, sua hora é cara e você está aqui abrindo esse espacinho para a gente, mas eu quero saber, na sua experiência do Vale, você tem percebido algumas tendências para investimento em startups, por exemplo, health tech, fintechs, ou seja, tem algumas áreas que você percebe que estão mais quentes ou que já estão numa curva ali, que já está num ápice, como que você enxerga isso? Pode compartilhar com a gente? Claro. Bom, primeiro a gente está vendo uma correção geral do mercado nesse ano. Acho que no começo do ano, não só, né, a gente está vendo a Nasdaq e o S&P aí Exato, vendo o Nubank trajetória de recentemente. queda. Exato, o Nubank está tenso nos últimos dias.
exatamente, mas é parte de uma correção que está acontecendo no mercado todo, e uma correção necessária. É, eu diria que, dito isso, né, acho que todos os setores aí estão sofrendo, o que a gente chama de valuation, né, que é o valor das empresas, está sendo corrigido, está caindo. Eu acho que existe uma tendência muito grande de investimento em tecnologia, especialmente relacionado com inteligência artificial e machine learning. Isso eu acho que não sou especialista, acho que a gente falou um pouquinho antes, na tecnologia em si, mas Sim. a gente tem visto bastante dinheiro ser guiado para essas áreas, porque acho que são áreas que estão começando a ser exploradas, estão avançando, né, em relação à tecnologia agora, e as Sim. pessoas estão conseguindo fazer o que a gente chama de breakthroughs, né, que são essas inovações Sim. maiores, com mais velocidade dentro desse campo de AI, de machine learning. Mas uma coisa que está, independente do que a gente está vendo agora de correção, uma coisa que está vendo muito dinheiro ser alocado né, o que a gente chama de crypto, e por crypto a gente coloca aí dentro, né, Web3, NFT, né, tudo junto, Sim. agora estão nascendo muitos crypto native funds, Sim. e fundos que eram tradicionais, né, como Andreessen Horowitz e outros fundos, estão fazendo seus braços de cripto. Eu fui dar uma olhada antes da nossa conversa na lista, né, de maiores investidores de cripto, e tem lá, né, o primeiro é o Paradigm, que é um Sim. fundo crypto native, o segundo acho que é Andreessen Horowitz, e depois, né, tem alguns outros, e depois vem uma executiva, a Katie Howe, que saiu da Andreessen Horowitz para Sim. fundar o seu próprio fundo com 1,5 bi Uau. de ativos sob gestão. Então, assim, nessa lista toda, né, de acho que 5 ou 6 maiores, tem mais de 10 bi de dólares sendo investidos em fundos enfim, que a gente chama de crypto funds, né, mas investem em Sim. Web3, enfim. E essa é uma tendência, e eu acho que não é porque o mercado está em correção que isso vai parar. Sim. O nosso partner fez um estudo, né, de que algumas das maiores empresas, inclusive o Google, nasceram no meio de uma crise. Sim. Acho que a Microsoft e a Apple nasceram na década de 70 também, no meio da crise de petróleo e etc. Então, o early stage, né, às vezes ele não sofre o impacto aí de Sim. mercado e volatilidade tão grande, e possibilita que essas empresas nasçam mesmo nesses momentos. Obviamente que elas só vão colher os frutos, né, daqui a 5, 10 anos, Sim. mas é um ambiente que não está sofrendo muito com crise, está vendo, né, o dinheiro continua circulando. Talvez o valuation vai ajudar, e é uma boa Sim. coisa, porque fica mais racional, né, do ponto de vista de mercado, mas é onde a gente está vendo a maior quantidade de recursos vindo aí para venture capital e novas empresas. Perfeito. E quando você fala de cripto, a gente, o sistema financeiro já tem séculos, milênios, não sei, mas aí a gente vê a questão do cripto vindo, ainda é muito novo, é muito jovem ainda. Então, essas oscilações, especulações, ajustes, reajustes, você tem ainda um time ainda que vai ter muita coisa acontecendo. Então, se você olha às vezes a fotografia agora, é que nem você falou, esses ajustes, seja do Nubank, no caso da Bolsa, seja no caso dos criptos, que agora de umas semanas para cá teve algumas quedas, mas já atingiu picos também, tetos, né? Então, a gente percebe que ainda tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que está olhando sempre com atenção, porque a coisa é muito maior e vai muito além, né? Da nossa compreensão. Sim, exato. Na verdade, eu sempre digo, né? Quando as pessoas perguntam, mas o que você acha que vai acontecer? Quem que eu acho que eu devo investir? Olha, nem quem trabalha com isso sabe exatamente. Por exemplo, teve uma conversa com a Amy Wu, que é a head, né, dos investimentos da FTX Ventures. Sim, Né, a FTX é a plataforma de trading de criptomoedas, sim, e eles têm um braço de ventures chamado FTX. E a Amy comentou com a gente, ela falou, olha, nos 5 últimos anos, a gente investiu em praticamente tudo. Porque a gente não sabe o que vai dar certo. A gente está sim, investindo em todas as ideias que nos parecem interessantes, que os investidores tenham tanto experiência quanto visão, e por sim, experiência, né? É difícil ter experiência no ambiente de cripto, né? Porque é uma coisa muito nova, mas se não tiver, que tenha pelo menos, alguns já têm, mas que pelo menos tenham feito um business antes, e que tenham visão, que entendam, né, do mercado e que saibam o que sim, estão fazendo. Então, dos últimos,
sei lá, 5 anos eles investiram em, assim, sem muitos critérios, em ideias que pareciam que fossem, né, que tivessem alguma chance de dar certo. Agora eles estão mais seletivos, agora eles estão entendendo melhor o mercado, e aí eles podem selecionar de uma maneira um pouco mais criteriosa. Então, começando a liderar a rodada, uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, é que antes os maiores fundos que lideravam, os fundos que eram tradicionais, né, que a gente chama de generalist VCs. Agora, os fundos que a gente chama de crypto native, que são aqueles que nasceram para ser um fundo de VC, então o FTX, Paradigm, o Hound Ventures, que é da Katie Hound, que saiu da Andreessen Horowitz, esses fundos estão começando a liderar as rodadas. Então, a gente está vendo um shift aí no modelo, né, uma transição de que talvez para o futuro vai haver a dominância aí de um outro nicho de VC que seja dedicado só para essa nova fronteira de investimento. Mas, enfim... É chute. No final da história é um chute que depende, dentro obviamente, de um certo de um número de informações e tudo mais, mas eu acho que vai muito mais por feeling, talvez, do que pela parte racional, talvez. Eu acho que talvez seria isso. Exato. Bom ponto, assim, investimento em VC é muito mais arte do que ciência. Mas, Isabelle, a gente já levou mais de 600 pessoas aí para o Vale do Silício, e é muito comum, quando a gente fala de investimento, sobre essa questão de perspectiva de crescimento, o resultado. E pelo ponto de vista seu, que atua na área de investimento, como que você enxerga a situação do Uber, que muitas vezes, até agora, acho que não é lucrativa, o Twitter, que recentemente foi comprado até pelo Elon Musk, mas até onde eu sei, ela também não era lucrativa. Como que você vê essa questão de colocar muito dinheiro numa empresa, numa startup, e o resultado não vem, e aí você tem que pôr mais dinheiro? Como que é esse olhar de investidor? Claro, André, ótima pergunta. Teoricamente, quando uma empresa faz um IPO, ela já provou o seu produto, ela já provou a sua ideia eu lembro na época que o Uber fez o IPO e quando você lia, né, os relatórios de mercado, falavam, bom, o Uber ainda não é profitable, né, que a gente chama, mas ele disse que vai conseguir atingir né, um lucro, né, a profitability, quando ele conseguir reduzir o seu maior custo fixo, que é o motorista. Aí você para e pensa, bom, tá bom, então para ele tirar o motorista, a gente vai ter que ter um monte de carro autônomo na rua. Qual é a chance disso acontecer num futuro próximo? Bom, em 2, 3 anos eu não consigo ver isso acontecendo, né? E foi de fato o que aconteceu. O Uber, eu acho que veio ao mercado há uns 3 ou 4 anos, e não aconteceu. Então você tem um modelo de negócio que está baseado numa ideia, né, que está lá no futuro, que está lá na frente. Exato. E os investidores, eles geralmente compram essa ideia, né, de algo que vai acontecer. Obviamente que a empresa não pode ficar drenando dinheiro para sempre, né? Eventualmente o investidor vai querer ter os seus recursos de volta. Senão você começa a construir o que a gente chama de castelos no ar, né? Você monta um castelo maravilhoso. Eu invento o Uber, eu financio o Uber, eu continuo financiando o Uber. Lá na frente vai ter um outro investidor que vai gostar da ideia e vai comprar de mim. Então, eu ganhei o meu lucro, o Uber continua não dando lucro, esse investidor continua investindo, faz o IPO, novos investidores entram, aquele segundo investidor já ganhou o dinheiro dele, o terceiro investidor lá, que é o da Bolsa, né, continua esperando que o seu investimento vá se pagar, e aí, eventualmente, você vai ou não, né? Você vai ou não ter dividendo na empresa, você vai ou não gerar alguma receita. Assim, vai depender da capacidade da empresa executar aquilo que ela está falando que ela vai conseguir executar. Exato. No caso do Uber, especificamente, né, eu acho que ainda está... Se o modelo for esse, continuar sendo esse, né, eu não estou atualizada aí com os dados do Uber, mas, enfim, se for isso, falta bastante tempo. E é verdade para as demais ideias e outras empresas, enfim, você precisa entender se aquele modelo de negócio tem chance de funcionar. E que o investidor, no final das contas, ele quer é dividendo. Ele quer, né, o dinheiro no bolso, ele quer valorização de capital enfim, eu acho que é preciso ter bastante cuidado, principalmente o investimento de venture capital, que é muito arriscado e é uma coisa que eu sempre comento com os investidores. As pessoas sempre acham que estão investindo no próximo, né, no próximo Twitter, na próxima Amazon,
enfim. E precisa ter cuidado, porque assim, acho que a estatística é que de 100 empresas, 90 vão ficar para trás, das 10 que sobraram, muitas vão ficar no 0 a 0. Provavelmente uma vai se tornar um unicórnio, que é uma valorização acima de 1 bi, ou menos, tá? Dependendo né, da época no ciclo né, que a gente investiu na empresa. Mas, então, é preciso ter muito cuidado, porque realmente, mesmo as empresas que viraram unicórnio, como você falou, muitas delas ainda não se pagam. Perfeito. E até pegando um pouco agora também, mais um pouquinho da sua opinião, ou pelo menos do seu ponto de vista, eu sei que você está fora do Brasil já faz um tempo, mas aqui no Brasil a gente vê uma evolução muito grande da questão de fintechs, né? Agora tudo aqui é fintech, várias empresas olhando para esse mercado e tudo mais. E eu vi recentemente um post no seu LinkedIn falando a respeito de investimento que a MVP acabou fazendo no Banco Digital Umba, ele que atua em alguns mercados como África e México e tudo mais. Então a gente vê lá fora ainda tem muita coisa acontecendo. Mas e Brasil? Você tem informação a respeito desse mercado de fintechs? Você ainda vê algo que tem um crescimento, ou é algo que já está chegando num ponto de saturação? Sim, ótima pergunta, André. No caso da Umba, a Umba quer ser o Nubank da África, está na Nigéria, no Quênia, etc. Realmente quer revolucionar o mercado bancário e bancarizar, né, pessoas que hoje em dia não têm acesso a bancos e têm acesso a um smartphone e poderiam, né, utilizar um serviço que para elas traria muitos benefícios, né? Sim. Eles estão entrando no México, têm vontade de entrar na América Latina, provavelmente, talvez concorram lá na frente para o Nubank. Sim. Mas eu acho, bom, então, dito isso, acho que sim, na África pode haver, sim, uma oportunidade importante aí de crescimento. Na América Latina, acho que o movimento que aconteceu, né, que acho que o Nubank, outras empresas, né, o C6, etc., trouxeram foi justamente tentar quebrar um pouco da estrutura tradicional de banco que existia no Brasil, o oligopólio, que 5 bancos dominam aí a maior parte do mercado, um mundo de pessoas que também não têm acesso a serviços financeiros, a banco, taxas que muitas vezes são impeditivas, né, para você fazer transações. A gente que, por exemplo, né, quando a gente mora aqui fora, a gente faz muito câmbio para cá. É muito absurdo a taxa o spread de câmbio que é cobrado, né, pelos bancos. E quando você vê as novas plataformas trazem essa possibilidade de uma maneira muito mais barata. Então, eu acho que tem espaço, sim. Eu acho que tem questões que são atendimento ao consumidor atual, né, ao cliente, né, atual do banco que, né, quer margens menores e a margem, né, o retorno sobre investimento de um banco no Brasil é mais de 20%. Muito fora aí. Tudo bem, tem o risco Brasil, é difícil, mas é muito fora aí da média do mundo. Então, tem essa questão, e tem a questão de bancarizar pessoas que não têm acesso, né, e que poderiam ter acesso ao mercado bancário para ter seus negócios, para desenvolver para desenvolver seus sonhos mesmo, né? Acho que o banco, né? Muita gente acha que o banco é coisa, né, ruim, mal, mas ele viabiliza crédito, viabiliza a chance de você crescer seu negócio. Você tem uma padaria, se você tem uma barbearia, você consegue aquela liquidez e aquele dinheiro que você precisa para investir e continuar crescendo. Então, se o banco não está servindo a isso, estão vindo novos entrantes que estão possibilitando essa mudança, né, de cenário, pois bem, assim, que venham, acho que é super bem-vindo e torço para que aconteça, para que tenham cada vez mais startups que resolvam esses problemas. O que pode acontecer, assim, às vezes você cria uma solução de nicho, eu criei uma solução de cartão, sei lá, para vale-refeição ou para cartão, para corporativo, alguma coisa assim, que outras fintechs maiores acabam incorporando e adquirindo, o que é uma saída também válida dentro do mercado, dentro de investimento de venture capital, né? A gente fala que são 3 saídas, né? Uma é o IPO, que é a principal, que aí a empresa deu certo, ela vai ter a vida dela própria. A segunda é a aquisição, muitas empresas, né, adquirem aquela empresa, e a terceira, infelizmente ninguém quer, mas a empresa acaba falindo. Exato. E o que pode acontecer é isso, assim, às vezes o mercado não está saturado, mas alguma startup, e eu falo isso no artigo, depois que a gente pode comentar um pouquinho, ela cria uma coisa que não existe, e uma empresa que já existe vê benefício nisso e adquire, né,
aquela startup, né? Exato, e aí você tem esse ponto também, que nem você falou, né, essa parte de aquisição, que tem muitas empresas, outras que já são mais tradicionais ou têm um determinado tamanho, que tem Uhum. dificuldade muitas vezes em inovar, e às vezes essa é uma das formas que acaba sendo uma maneira da startup talvez continuar crescendo, absorvendo muitas vezes uma carteira de clientes dessa empresa maior, e a empresa maior acaba tendo essa possibilidade. E dentro disso, Uhum. até eu sigo, bom, já te sigo, você já faz aí pelo menos 2, 3 meses no LinkedIn, tive a oportunidade de conhecer você, o Rafael, que já nos atende há muito tempo também lá no Vale do Silício, e um dos artigos que você postou achei muito interessante, embora esteja em inglês, para quem não tiver a facilidade do inglês, é só pôr no tradutor lá, que você consegue também ter acesso, mas você fala a respeito de investir em Venture Capital, que é uma oportunidade inexplorada para investidores brasileiros. E nesse artigo você aponta na verdade, os 4 principais motivos, né, pelo seu ponto de vista, de startups que acabam se tornando um centro de inovação. Que você pode falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com a gente esse assunto, porque muitas vezes aqui do Brasil a gente não consegue compreender quais motivos que acabam trazendo essas possibilidades. Claro, claro. Obrigada pela pergunta. Adoro falar do artigo. Foi um artigo que eu desenvolvi quando eu estava em Stanford, né? Acabou sendo publicado aí na conferência no Brasil at Silicon Valley. E, bom, só para contextualizar, né? Por que eu acho que é né, ainda um investimento inexplorado para os brasileiros? Primeiro, porque os juros eram muito caro, né? Era muito mais fácil, às vezes, você investir em renda fixa, né, com juros a 10, 12%, que agora voltou, mas enfim, durante um tempo estava muito mais baixo que isso. Então, Exato. tinha um apetite para tomar mais risco. E novos entrantes, novas gestoras acabaram, né, sendo criadas e oferecendo esse tipo de investimento para os clientes. Então, você aumentou a possibilidade das pessoas de acessarem esse tipo de investimento, mas ainda muita gente não conhece, muita gente ainda é muito conservador, tem medo e etc. Mas, enfim, aí que entra a diversificação, né, e a Exato. busca aí por retornos diferenciados. Mas, voltando à sua pergunta, que é, por que as startups, por que eu acho, né, que as startups aí estão mais bem posicionadas para trazer essa inovação? E por que eu acho que as pessoas deveriam entrar em VC para financiar essas startups, né? Acho que o primeiro ponto é que por que surgiu tanto, né, tanto dessas empresas recentemente? Porque agora está mais barato você começar um negócio. Antes, né, imagina que assim, você queria criar uma empresa, né, os seus funcionários precisavam de computador, então eles precisavam de servidor, eles precisavam de uma Sim, estrutura de internet. Hoje em dia, tudo isso é contratado, você não precisa montar exato. nada em casa. Tem cloud computing, tem serviço, né, provedores de internet, concorrência, né, de servidores de internet rápida, ultra rápida, enfim. Você não precisa montar essa estrutura. Até, por exemplo, eu não coloquei no artigo, mas assim, folha de pagamento, RH. Antes você tinha que contratar alguém para fazer sua folha de pagamento. Hoje em dia, Exatamente. a gente, no fundo, contrata uma startup para fazer para a gente. É muito mais rápido. A gente faz um onboarding dos nossos funcionários e a folha está rodando. Exato. É, então, eu acho que o ambiente acaba se autoalimentando nesse sentido, né? Acabam entrando novas startups, por exemplo, a Brex, né? Resolve o problema de cartão corporativo para muitas Exato. empresas, inclusive startups. É, e as startups também, elas são mais rápidas para responder a grandes mudanças. Então, tá tendo a Web3. A gente está vendo que vai surgir uma revolução na internet, vai ter uma terceira geração. Quem que está começando a fazer tentativa e erro, né, iterações aí Sim, com novas ideias? Não é uma grande empresa, não é a IBM que está fazendo isso. Pode até exatamente. ter um braço de venture que possa estar desenvolvendo isso, eu não sei. Mas não, com certeza a IBM não vai tirar os seus recursos, ou a Microsoft, etc., de uma coisa que está funcionando para alguma coisa que é especulativa, né? Não é o core do negócio deles. Então, essas empresas recentes e novas, elas assumem aquele risco controlado e pequeno, se der certo, elas crescem, né? Sim, E aí fica uma questão um pouco darwinista, né? Sobrevive quem é mais adaptado. E sobrevive, aí a empresa é grande, e é uma coisa que, por exemplo, a gente está discutindo muito em Web3 e o futuro de cripto, que sim, vai ser um novo entrante que vai ganhar essa guerra? Vai ser que a gente chama de incumbent, né? Uma empresa que já existe, que vai comprar uma ideia que já existe? sim, Não sabemos, né? Mas a gente sabe que, assim, não vai nascer na grande empresa, muito provavelmente. Aí, esse era o segundo ponto. O terceiro ponto foi os smartphones. Acho que o maior
A maior invenção da Apple, todo mundo acha, nossa, foi aquela tela maravilhosa, você escreve na tela e você vê como se você tivesse um computador. É muito Exato. legal o hardware, assim, é muito, muito bacana. Mas a Apple tornou o mundo todo desenvolvedor, porque ela abriu a possibilidade de qualquer um fazer um aplicativo dentro do sistema da Apple. E fazendo isso, né, e depois veio o Android, etc., Sim, fazendo isso, ela possibilitou milhares de talentos de desenvolverem milhares de ideias para milhares de consumidores. Que antes, assim, ficava o engenheiro na Siemens sim, desenvolvendo aquela cobrinha que você ia brincar, exatamente. e você não queria brincar naquela cobrinha, né? Você queria fazer outra coisa. Exato. E você não tinha a possibilidade de inventar nada naquele celular, ou no celular da Motorola, porque não tinha, né, a possibilidade não tinha ainda essa plataforma. E o quarto, que eu acho que é o que coloca essa estrutura de pé, que é o alinhamento de incentivos, né? Se os Sim, incentivos não estiverem alinhados, né, se todo mundo que estiver dentro do ecossistema não estiver se beneficiando de alguma maneira, a estrutura não para de pé. Então, como que se beneficiam, né? Bom, quem está investindo arrisca o dinheiro, sim, esperando um dinheiro de volta. O founder, geralmente, é uma pessoa super inspirada, super motivada dentro daquilo que ela faz, sim, né? E quer que aquilo dê certo. Porque também está vendo ali que no futuro pode não ser dinheiro que a pessoa está procurando, né? exato. Pode ser um ideal, mas é isso. Os novos, por exemplo, funcionários ganham stock options, também podem, né, acabar Sim, adquirindo riqueza aí porque os múltiplos são muito altos, né? Os múltiplos exato. são, se você entrar early stage e sair no IPO, o múltiplo pode chegar a 100 vezes o seu dinheiro. Assim, fazendo novamente o disclosure que são poucas empresas que conseguem isso. Mas, assim, os incentivos, eles estão alinhados. Exato. E sustentam esse ambiente né, de tentativa e de inovação. Não, perfeito. E também, especialmente em tempos atuais, que a gente tem essa questão do trabalho remoto e tudo mais, para que as startups surjam e tragam talentos para concorrer com aí no Vale, com o Facebook, com o Google, com outros gigantes do mercado, eles não vão ter um salário de 200, 300 mil dólares ano para um programador, por exemplo. Então, essa é uma forma também de trazer esse benefício para que, como você falou, o founder pode ter aquela coisa inspiradora, mas você precisa de talentos fortes também para poder fazer esse projeto que ainda está num Exato. campo abstrato para resultado, né? Porque aí a gente aprendeu no Vale que ideia não tem valor algum. O que tem valor é a execução e por meio da execução que pode gerar Exato. resultado. Exatamente. Uma coisa importante que você falou agora, assim, muita gente fica, não, que a empresa tem PI, né, a patente, propriedade intelectual, gente, a patente é ótimo, é muito legal. Se a empresa tem uma patente revolucionária, perfeito. Sim, Agora, transformar essa patente em negócio é muito, muito mais difícil. A execução é o que vale. Por isso que a gente olha exato, tanto, quando a gente olha para um investidor, para um founder, a gente olha muito mais ele, ela, né, o time que ela está desenvolvendo, o time que ele está desenvolvendo, do que só a ideia. A ideia é muito importante, a exato, ideia é fundamental. exato. Mas se você não tiver o poder de execução, ela não serve de nada. Exatamente. E isso aí é um pouco do Vale, né? Porque a gente aqui no Brasil a gente tem a percepção muitas vezes de que não, eu tenho uma ideia de 1 milhão de dólares. Não, você não tem uma ideia de 1 milhão de dólares. Você tem uma ideia. Agora, o que essa ideia vai proporcionar, aí é outra história. Isabelle, a gente está chegando ao final aqui. Eu sei que você tem muitos compromissos e você abriu esse espaço para compartilhar Claro. um pouco das suas vivências, experiências, mas eu queria abrir para você aqui um espacinho para você trazer alguma dica, alguma provocação, alguma dica de livro, de canal. Fique à vontade aqui para o nosso pessoal pegar mais um pouquinho de conteúdo aí de você. Claro, claro. Nossa, bom, eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que se você quer inovar, investir e etc., até um livro que eu cito no artigo, que é um livro do Scott Kapur, que ele é um dos partners, né, que está desde o início da A6Z, que é Andreessen Horowitz, que é um dos mais reconhecidos VCs aqui do Vale, se chama Secrets of Sand Hill Road. Ele fala do ponto de vista do fundador, do founder, mas para quem quer Sim, investir também é muito legal, porque você começa a entender a linguagem, você começa a entender os pontos, né, importantes aí para investir em VC. E se você é um founder, vai te ajudar muito a encontrar o caminho das pedras. Eu sempre, quando alguém me procura, eu sempre cito esse livro, porque eu acho que sim. muito. Foi o que me ajudou aqui no começo a entender o que estava acontecendo. Eu acho muito bacana. E do ponto de vista do investidor,
Eu acho que diversificar os investimentos é muito importante. Eu acho que do prêmio que a gente chama de prêmio de mercado, que são o retorno que você vai ter hoje em dia está no mercado privado. Então, Sim, só investir em empresas que estão na bolsa de valores, às vezes você está deixando para trás de lado, né, algum ganho aí que você poderia ter dentro dos seus investimentos. Mas, enfim, sempre investindo, né, com responsabilidade, não sim. concentrando suas posições em uma única empresa, algumas coisas, enfim, que são importantes, mas lembrar que venture capital é uma opção de investimento, é uma opção que tem sido cada vez mais atraente. Exato, e não é porque aqui no Brasil a gente tem visto com mais frequência esse movimento, né, que não é algo que já funciona há décadas aí no Vale e muitos outros lugares do mundo, então não é algo Exato. que não surgiu agora, não, já tem, já está validado, já está aprovado, a gente que ainda talvez não tenha o conhecimento completo, ou talvez não tenha ainda aquela Exato. bagagem para filtrar um pouco melhor, mas basicamente acho que é isso, correto? Sim, sim, sim. E muitos fundos estão começando a voltar para o Brasil, a Sequoia, por exemplo, a Sim, Redpoint já está no Brasil há algum tempo. E alguns fundos, né, brasileiros começaram há pouco tempo e estão começando a ganhar espaço, que é muito, muito importante para o ambiente de inovação no Brasil, né, para novas tecnologias, etc. E muito disso é na cauda do cometa aí de unicórnios que nasceram, né? exato. Nubank, Quinto Andar, enfim. E eu acho que é muito positivo para a economia brasileira como um todo, né? Espero que se desenvolva cada vez mais esse ambiente aí dentro do Brasil. Perfeito. E para esse desenvolvimento, eu agradeço mais uma vez aqui os convidados, assim como você, vem compartilhar, porque por meio desse conhecimento, com esse ponto de vista de quem está aí vivenciando algo, que com certeza pode trazer para a gente um ponto de vista diferente, e a gente sai um pouquinho daquela coisa de buscar uma informação de pessoas que estão muito pautadas pelo teórico e não tem tanto ponto de vista prático, que é o que você está tendo. Então, Isabelle, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Obrigada, André, pelo espaço. Um abraço para você e para sua audiência. Tá, joia? Abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.